Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Boa noite, querida igreja, queridos irmãos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que nos acompanham também pela transmissão aí nas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí há 17 dias para romper mais um novo ano, né? Estamos há cerca de 17 dias para terminar 2022. E essa época de fim de ano, ela é muito propícia e é muito comum que as pessoas façam a retrospectiva, né, do ano, a avaliação. Alguns fazem ali por conta do trabalho, de maneira profissional, não é? Por causa do comércio. Você vê as lojas escrito fechada para balanço, essa coisa assim, né? Contar o estoque, ver como foi o ano. As pessoas fazem esse tipo de avaliação. Outros fazem também na sua vida pessoal, na sua família. Alguns eu conheço de forma bastante disciplinada. A pessoa se retira para um local, ali avalia o ano, a sua agenda, bem, de maneira sistemática e minuciosa. Outros fazem de maneira intuitiva, meio esporádica ali, lembrando algumas coisas do ano, mas enfim, seja como for, se você tem esse costume ou não, mas se você for recordar alguma coisa do ano, que você possa também agradecer a Deus, não apenas reclamar ou questionar alguma meta que não foi alcançada, alguma coisa que você realmente não conseguiu atingir, mas que você possa, sobretudo, agradecer a Deus pela vida, não é? Pela proteção, pela bênção dele, que se nos permitiu chegar até aqui, é porque ele tem cuidado de nós. Então, que esse tempo seja também um tempo de agradecimento a Deus. E eu queria iniciar essa palavra nessa noite trazendo aqui uma palavra de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pela salvação, pela bênção de servir no ministério. Gratidão a Deus por ter uma igreja como esta, a primeira igreja de Juiz de Fora, tão amada, e uma igreja abençoada e abençoadora. Então eu quero agradecer a Deus pelo pastor Eloy, pela vida dele, dos demais pastores do conselho, né, de toda a igreja. Então eu queria trazer aqui uma palavra de gratidão. E para introduzir essa mensagem nessa noite, eu vou ler para os irmãos justamente uma poesia que eu escrevi sobre gratidão. Uma poesia sobre gratidão. E o título dela é Virtude Acachapante. Gratidão. Gratidão é uma palavra tão forte e exterioriza uma tão nobre virtude e tem um significado tão profundo que nem o mais erudito poeta do mundo consegue verbalizá-la com total exatitude. Gratidão, na sua intrínseca essência, é um gesto de coragem, de humildade e de fé, pois só refaz o caminho de volta para expressar gratulação quem realmente se importa com aquele que um dia estendeu-lhe a sua mão. Acaso não era 10 o número dos leprosos? E não foram todos curados pelo mesmo Senhor? Porém, 9 foram embora, e assim jogaram fora a nobre chance de agradecer. Oh, que ingratidão sonora! Oh, que grande desfavor! Abraçaram só a bênção e se olvidaram do abençoador. Mas um deles, o vulgo estrangeiro, percatando-se de tamanha graça, voltou logo, bem ligeiro, e a despeito da sua raça, era samaritano, né? Ele refez o caminho de volta para externar sua gratidão. E ele recebeu a essa altura, ademais da sua cura, a eterna salvação. Oh, que força tão imensa! Oh, que virtude acachapante!
Não importa nem a crença, gratidão é para todo ser pensante. O seu poder é tão imenso e o seu alcance é tão profundo que nem o mais erudito poeta do mundo consegue exaurir o poder da gratidão. E a mensagem dessa noite, meus irmãos, ela se intitula Características de um Coração Agradecido. Eu queria que você fosse comigo em Lucas, capítulo 17. A partir da leitura desse texto, Lucas 17, nós então meditaremos sobre características de um coração agradecido. O poema fazia menção aqui àquela história que você certamente já ouviu e conhece, dos 10 leprosos. E nós leremos a partir do versículo 11, Lucas capítulo 17, versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bem, meus irmãos, características de um coração agradecido. Eu queria, na dependência do Senhor, compartilhar com vocês essa mensagem e iniciar dizendo e mostrando para os irmãos que na narrativa aqui de Lucas, Jesus está no meio da sua viagem de retorno da Galileia para Jerusalém. Essa narrativa aqui de Lucas 17, ela está dentro da estrutura aqui literária do livro, ela está justamente desde o capítulo 9, você pode conferir, desde o capítulo 9, no versículo 51 adiante, até o capítulo 19, versículo 27, ela está na seção maior que mostra justamente Jesus voltando da Galileia e indo para Jerusalém. E ele estava ali indo para Jerusalém, como nós lemos aqui no 17:1, de caminho para Jerusalém, ele estava indo para morrer pela sua igreja, pelos seus eleitos, por mim e por você, morrer como de fato o fez, dando-lhe a sua vida para resgatar aqueles que o Deus Pai elegeu desde a fundação do mundo. Então Jesus tinha um propósito nessa sua viagem, não era uma viagem esporádica, a esmo, turística, não. Ele estava indo para cumprir de fato a sua missão de caminho para Jerusalém. E o texto diz que ele precisava passar por aquela região. E nós sabemos, você também sabe disso muito bem, que havia uma rivalidade histórica. Não temos tempo para adentrar nisso aqui agora, não quero me deter sobre isso, mas é fato que havia uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. E quando um judeu descia da Galileia para Jerusalém, e se ele fosse passar em território samaritano, ele não era bem recebido. Você pode conferir, por exemplo, no capítulo 9, a partir do versículo 51, quando ali está dito que, naquela ocasião, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Lucas 9, 51 mostra
sobre isso, especialmente o versículo 53 diz que não o receberam. Então havia essa rivalidade histórica. E um judeu, por sua vez, se ele sequer passasse pelo território de Samaria, ele seria considerado impuro. Então aí havia questões bem lá atrás, porque os judeus não consideravam os samaritanos puros. Havia ali um templo que eles haviam construído para competir com o templo de Jerusalém. Havia toda aquela rivalidade étnica e espiritual, de modo que sempre havia muita tensão nessas viagens. E o judeu preferia contornar pelas terras da Galiléia, a não passar em Samaria, e o samaritano, por sua vez, também não gostava dos judeus. Era recíproca aí essa questão de rivalidade. Mas nessa ocasião, aqui o versículo diz que de caminho para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria, intencionalmente, propositalmente, a despeito e apesar de todo o risco que poderia correr, a despeito e apesar de ele já ter tentado entrar ali outra vez, conforme 9:53, e eles não o haverem recebido. No entanto, Jesus novamente adentra aquele território, e o versículo 12 diz que agora, ao entrar em uma dessas aldeias, aconteceu este fato. Também você pode ver em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, que está escrito que Jesus percorria todas as cidades e aldeias da Galiléia. E segundo os historiadores do Novo Testamento, havia cerca de 400 cidades na época de Jesus na Galiléia. E destas, 204 tinha mais de 15 mil habitantes. Eram cidades muito povoadas. Só que a Bíblia diz que Jesus passava nas cidades e nos povoados, nas aldeias. E nessa ocasião aqui, especificamente, o texto nos fala que ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E é interessante isso, meus irmãos, sabe por quê? Porque, como eu já disse, vocês sabem perfeitamente que judeu não se dava com samaritano. Mas só que no meio desse grupo de 10 leprosos, havia um samaritano. Olha que interessante. Parece que agora, então, essa rivalidade ficou de lado. E eles estavam ali na mesma situação, leprosos. E vocês sabem também, isso é fato conhecido na Bíblia, que a lepra, desde o Antigo Testamento, né, o leproso ali, ele era tido como um sinal de maldição. A lepra era tido como um sinal de castigo. Você pode olhar lá para Geazi, o servo do profeta no Antigo Testamento, que ele recebeu como um juízo o fardo de ficar leproso. Você pode olhar para Naamã também no Antigo Testamento, que apesar de ter uma alta posição, diz o texto que ele era leproso. Então, na mentalidade de um judeu do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lepra era maldição. E na Bíblia há claramente esta alegoria entre lepra e pecado. Não é? E aí quando você analisa, então você vê que assim como a lepra, o pecado, ele também separa as pessoas. O leproso, ele tinha que andar separado. Ele tinha que andar gritando, segundo a lei de Levítico 13 e 14, ele tinha que andar gritando, imundo, imundo, imundo. Porque as pessoas não podiam sequer se aproximar. Alguns chegavam até a colocar no seu pescoço uma sineta, assim como aquele gado rebelde lá da fazenda, que ele vai fazendo barulho, de maneira que o dono coloca esse sino para que possa identificar onde ele está. Alguns leprosos colocavam assim uma espécie de campainha para ir avisando onde ele estava. As pessoas não podiam chegar perto, não podiam se contaminar. Haviam arraiais que eles ficavam isolados, porque a lepra era contagiosa, assim como o pecado também o é. A lepra, ela era contagiosa, ela separava as pessoas, ela discriminava, ela trazia consequências visíveis e invisíveis, assim como o pecado. E a lepra matava, assim também como o pecado. Por isso existe esse paralelo entre lepra e pecado, né, essa alegoria. Mas veja que interessante, aqui, essas questões
étnicas, raciais, sociais, históricas entre judeus e samaritanos ficaram de lado. Por quê? Porque a situação, o estado de estar leproso, os igualava. Aqui não era judeu ou samaritano, aqui era leproso. Eles tinham isso como uma identidade, era isso que os unia agora, era isso que os atava. Eles estavam algemados debaixo da mesma maldição, da mesma sentença, entrelaçados pela mesma doença, a lepra. Isso me faz pensar exatamente na situação do ser humano, irmãos. E no dia 15 de novembro, próximo passado, segundo a ONU, o mundo alcançou a marca histórica de 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Pois são 8 bilhões de pessoas que estão debaixo do pecado. E isso é um argumento que Paulo vai dizer lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está de forma igual debaixo do pecado. Isso os une. E a diferença está em que aqueles que são escolhidos por Deus, ao ouvirem o Evangelho, e são regenerados pelo Espírito, e creem no Senhor Jesus, e são curados. E agora então são salvos. Mas aquele que não tem Jesus, não importa a sua raça, não importa a sua etnia, não importa a sua posição social, ele está preso, amarrado, atado nas algemas da lepra chamado pecado. Isso os iguala e todos precisam de Jesus. E esses 10 leprosos, então agora, e o texto deixa bem claro no versículo 13, veja comigo, que ficaram de longe, porque não podiam se aproximar, e lhe gritaram. E quando eles gritam pedindo por socorro, não é? E aí está o enunciado que eles proferiram: Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo, mestre, reconhecendo a sabedoria de Cristo, compadece-te de nós. E aí o versículo 14 então vai dizer que Jesus os viu, Jesus os ouviu, e Jesus falou com eles. 3 coisas interessantes. Ao vê-los, disse-lhes, ou seja, Jesus os viu, Jesus os ouviu e Jesus respondeu a eles. Esses 3 verbos, essas 3 ações do mestre, de ver, de ouvir o clamor e de responder, meus irmãos, de igual forma, é uma verdade hoje em nossos dias. Jesus continua com seus olhos abertos, contemplando a situação dessas almas perdidas pelas quais ele morreu, os seus escolhidos, pelos quais ele deu a sua vida e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e ele deseja alcançá-los. E o meio natural é pela pregação do Evangelho, é pelo anúncio da palavra do Senhor. Por isso que você e eu, meus irmãos, não nos podemos calar, devemos pregar a toda voz, a todos os cantos, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Porque, como diz a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então você e eu precisamos cumprir a missão que Deus nos delegou e anunciar, dizendo que Jesus contempla, porque Ele tem os seus olhos como chama de fogo. Jesus está disposto a ouvir o clamor daqueles que se dirigem a Ele. E Jesus está disposto a atender a oração da sua igreja. Eu não sei quais são as suas necessidades. Você que me ouve pela internet, eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas mazelas, quais são as lutas que você passou o ano todinho. Faltam 17 dias para terminar o ano e você ainda não obteve a sua resposta. Mas eu queria te encorajar nessa noite, à luz desta palavra, dizendo: não cesse de clamar, não cesse de rogar, não pare de orar, porque Jesus tem os seus olhos abertos como chamas de fogo para responder, para ouvir e atender a sua oração. E foi o que Jesus fez. Ele viu a situação daqueles 10 leprosos,
Assim como ele está vendo a sua situação, meu irmão, minha irmã. Assim como ele está vendo a sua situação nessa noite. E ele ouviu, atendeu o pedido deles, e ele lhes deu uma ordem. E quando Jesus dá aquela ordem, também para cumprir a palavra lá de Levítico, que segundo a lei mosaica era o sacerdote quem poderia testificar, quem poderia reconhecer e declarar o leproso então limpo, de maneira que ele estivesse agora credenciado a retornar à sua vida social. Era uma função, uma autoridade do sacerdote, e Jesus então agora, para também cumprir isso, para dar testemunho de que ele cumpria a lei, para resguardar a vida daqueles leprosos, de maneira que eles fossem então agora cerimonialmente declarados limpos, Jesus disse: vai e mostre-se ao sacerdote. E eles foram, e nesse momento que eles obedeceram à voz de Jesus, o milagre aconteceu. Isso é interessante. Não é o único caso de lepra que Jesus cura e que há descrito, né, que há narração no Novo Testamento. Não, ele curou outras pessoas também. Um deles ele toca nele, e esses agora ele cura de uma vez só, mas de longe, pelo poder da sua palavra. E eles então receberam a bênção, receberam o milagre. O versículo diz, não é? Aí no finalzinho do versículo 14, indo eles. Foi no processo de ouvir a voz, no decorrer daquele ato de obedecer, de crer e obedecer à voz do Mestre, foram purificados. Eu queria dizer para você nessa noite que há bênção quando se obedece à palavra de Deus. Só há bênção, só há vitória quando se ouve, quando se atende, quando se acata a voz de Deus. E eu queria te perguntar então, meu irmão, minha irmã, você tem obedecido à voz de Deus? Você tem sido obediente às palavras de Jesus? Você tem vivido de maneira que está a sua vida enquadrada dentro dos ensinamentos da palavra do Senhor? Ou você tem sido aquela ovelha meio rebelde, que faz o que te dá na cabeça, porque você acha que é dona do seu nariz? Olha, eu quero te dizer nessa noite, que a bênção está na obediência à voz de Jesus. É aí que você vai estar amparado, é aí que você vai estar abençoado. Indo eles, foram purificados. Só que aí a história parece que toma um outro rumo, não é? A história toma um outro rumo a partir do versículo 15. E eu queria chamar a sua atenção especialmente para esse versículo, então. E aqui nós temos a primeira característica de um coração agradecido, porque o versículo 15 começa dizendo, 1 dos 10. E a primeira característica de um coração agradecido é que ele se destaca. A pessoa que tem um coração grato, ele se destaca dos outros. Ele se sobressai dos demais. Mas não é uma questão de sobressair, não é uma questão de ressaltar, assim, de maneira vangloriosa, para mostrar que é o melhor. Não, ele se destaca exatamente porque tem um coração agradecido. A pessoa que tem na sua alma, no seu coração, na sua mentalidade, essa disposição de agradecer a Deus, de agradecer a igreja, de ser grato pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ele faz a diferença, meu irmão. Ela faz a diferença. Nós lemos aqui hoje, já foi citado, e ele estava inclusive aqui no esboço, né, o Salmo 116, que é o Salmo de ações de graça. E além de mais, é um mandamento lá também na lei mosaica, quando nós temos a descrição das leis e das ofertas, havia inclusive uma lei que falava sobre as ofertas de ações de graças. De quando o israelita, quando o crente do Senhor Jesus, ele queria expressar a sua gratidão a Deus por algo, ele poderia oferecer uma oferta de ações de graças a Deus, como forma de apresentar ao Senhor o seu agradecimento, o seu coração. Ser grato a Deus e ser grato ao Senhor e expressar essa gratidão, irmãos, é uma virtude, é uma bênção.
Eu me lembro que quando jovem, quando adolescente, eu via que era tão comum, as igrejas, de um modo geral, sempre faziam os cultos de ações de graça, sabe? E parece que hoje em dia a coisa vai mudando, a gente vai perdendo isso. A pessoa forma, consegue um título na faculdade, ou, sei lá, passa num concurso público, e antigamente fazia-se um culto de ação de graça, ou na igreja, ou em casa, de uma maneira mais doméstica, mas a gente oferecia ali um culto de ações de graças. Hoje a gente aluga uma granja, faz um churrasco, convida os amigos, não é? Então, assim, parece que as pessoas às vezes perdem um pouco essa questão, e nós precisamos de ver que isso também é um mandamento bíblico, e é uma forma de fazer a diferença. Numa sociedade tão hedonista, numa sociedade tão individualista como a que nós estamos vivendo, uma sociedade pós-cristã e pós-moderna, e que só olha ali o seu mundo, o seu umbigo. Irmão, quando nós expressamos a gratidão, seja agradecendo uma pessoa por um favor que nos fez, até nisso a gente dá glórias e dá honra ao nome do Senhor, e a gente faz a diferença. E eu queria te convidar então, ao fazer a sua reflexão de fim de ano, eu queria te desafiar a você demonstrar a sua gratidão para com a sua família, para com o seu pai, para com a sua mãe, para com os seus familiares, para com aqueles que oraram por você, os seus pastores, que te pastorearam todo esse ano. De que maneira você tem expressado a sua gratidão aos seus pastores, aos seus líderes nas sociedades internas, aos seus pares? De que maneira você tem expressado a sua gratidão? Você tem se destacado? Ou o que sobressai é a rotunda ingratidão? Essa sim se sobressai, como na história daquela mãe que vai passeando com a sua filhinha na feira, e a sua filhinha aí de uns 12 anos, 11 anos, ela tinha olhos azuis tão lindos, tão sobressalientes, e as pessoas olhavam para aquela menininha lourinha com aqueles olhos lindos. A dona da banca de laranjas olhou para ela e, nossa, você é tão linda, e pegou uma laranja e deu para aquela menininha. E a sua mãe, para incentivá-la e mostrar que fosse uma menina agradecida, disse assim: como é que se diz? E ela pega a laranja e diz: descasca. A ingratidão às vezes nos sobressai. A gente tem na nossa natureza esse negócio de que, bom, fez porque quis, não fez mais do que sua obrigação, e vai passando, entendeu? Então eu queria dizer para você nessa noite que um coração agradecido é um coração que se destaca. Ó, meu irmão, que você possa ser uma dessas pessoas que faz a diferença aí no meio onde você vive, e que Deus possa ser refletido na sua vida por ter um coração agradecido. Mas em segundo lugar, nós temos aqui outra característica, ainda no versículo que nós estamos lendo, o 15, que um coração agradecido é, em segundo lugar, um coração que reconhece a obra que Deus fez na sua vida. Veja comigo o texto novamente. Um dos 12, vendo que fora curado. Um coração agradecido reconhece as obras, o agir, o trabalhar de Deus na sua vida. Eu pergunto para vocês, será que foi só esse samaritano que viu que estava curado, nesse processo de ir até o sacerdote? Será que só ele percebeu? O texto não diz aqui qual era o grau, a intensidade da lepra, se já estava todo tomado, se era somente algumas partes do corpo, mas o fato é que ele percebeu, enquanto caminhava, que estava são. Ele notou no seu organismo que o milagre havia acontecido. E a pessoa que tem o coração grato, irmãos, ela reconhece o agir de Deus na sua vida. Nesse caso, foi uma cura extraordinária. E eu queria te perguntar, como é que Deus tem agido na sua vida? Você tem notado? Você tem percebido a obra de Deus na sua vida, começando da salvação que você não merecia e que Ele, na sua graça infinita, te escolheu e te salvou, mas não apenas bênçãos espirituais, nas bênçãos do dia a dia também. Você tem reconhecido o agir de Deus, te sustentando, provendo, cuidando de você, dos seus,
te dando saúde, ou se você está com a saúde debilitada, mas está te dando graça para vencer essa jornada, você tem reconhecido a bênção de Deus? Pois bem, a segunda característica de um coração agradecido é que ele reconhece, como este ex-leproso samaritano, vendo que Deus havia curado, então agora ele volta para dar glória a Deus. Eu queria te desafiar, meu irmão, minha irmã, ao final deste ano, a que você se debruçasse, tirasse um tempinho para reconhecer o que Deus tem feito na sua vida e dar glórias a Deus por isso. Temos uma terceira característica aqui mesmo no texto. Se a primeira característica de um coração agradecido é aquele que se destaca dos demais, se a segunda é aquele que tem um coração agradecido porque reconhece o que Deus fez na sua vida, em terceiro lugar, um coração agradecido é aquele ou aquela que expressa publicamente a sua gratidão a Deus. O versículo 15 nos deixa bem claro que um dos 12, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz, como diz o texto, alta. Que interessante. Ele poderia haver dado glória a Deus, como nós fazemos a oração silenciosa. Ele poderia, e Deus iria ouvir do mesmo jeito. Ele poderia haver dado glória a Deus de uma forma talvez mais tímida, talvez mais introspectiva, não é mesmo? Mas na hora de gritar e pedir por ajuda e pedir por misericórdia, ele berrou e bradou a toda voz. Então, de igual forma, na hora de agradecer, aquele que tem um coração grato, ele expressa publicamente a sua gratidão a Deus. Ó irmão, quantas vezes nós somos tão relapsos em dar graças a Deus e de fazê-lo de maneira pública, de maneira que as pessoas vejam e reconheçam. Irmãos, quantas vezes nós perdemos oportunidades de dar glória ao nome de Deus e de evangelizar pelo ato de expressar publicamente a nossa gratidão. Deixa eu contar para vocês uma história, uma ilustração, um fato. Esse ano, quando nós fizemos o curso lá em Recife, eu conheci o pastor Sérgio Lira, talvez o pastor Eloy conheça, o doutor Sérgio Lira. Ele é muito conhecido lá no Nordeste, especialmente. Ele trabalha muito com missões urbanas, plantação de igreja. E ele estava falando numa aula para a gente sobre exatamente isso, nos chamando a atenção de que às vezes nós perdemos oportunidades de evangelizar e de dar glória ao nome de Deus por simplesmente não atentarmos às oportunidades. Veja, é difícil entrar em condomínios para você evangelizar. Não tem acesso, questões de segurança, ainda mais em cidades grandes, é difícil. E ele dizia assim, Deus, eu preciso de fazer alguma coisa para alcançar os meus vizinhos, eu quero evangelizá-los. Então eles oraram e tiveram a seguinte ideia, o filhinho deles ia fazer aniversário. Então eles organizaram uma festa de gratidão a Deus pelo aniversário. E ao invés de chamar todo mundo da igreja, os amigos, chamaram pessoas da vizinhança e pessoas não crentes, diziam assim, é que vai ser o aniversário do nosso filho. Só que era um aniversário estrategicamente pensado para evangelizar e para dar graças a Deus. E ao invés de colocar ali um tema de qualquer super-herói ou de qualquer um dos desenhos aí que está na moda, eles procuraram uma temática bíblica. E eles ali fizeram toda uma estrutura no salão e, claro que conversaram com o menino, explicaram a história da Bíblia, mas ali o tema daquela festa era sobre Zaqueu. Sobre Zaqueu, e vestiram o menino ali como se fosse Zaqueu, e eles colocaram na entrada ali, não é, uma coletoria, e lá estavam dinheiros, notinhas de reais, claro que, né, de brinquedo, mas havia várias notas ali, e cada coisa que você queria comer ali naquela festa, você tinha que comprar. E você não tinha dinheiro de verdade, você tinha que ir lá e pegar com o Zaqueu aquele dinheiro. Então o menino estava ali, a pessoa queria pegar um copo de refrigerante, queria pegar um cachorro quente, olha, custa tanto, você tem que ir lá na coletoria e pegar com o Zaqueu.
E ali o menino dava o dinheiro falso, eles vinham e compravam. Foi toda uma dinâmica que eles fizeram naquela festividade. E as pessoas acharam aquilo interessante demais, curioso demais. E a festa foi rolando. Mas o que é isso? E por quê? E quem que é esse Zaqueu? E alguém lá começou a cantar a música do Zaqueu, que todo mundo conhece e tal. E no final, de repente, ali, ele então pede a palavra e ele começa a agradecer. Ele diz, nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do nosso filho. E aí entrou sobre a gratidão e entrou sobre a história de Zaqueu e falou sobre a salvação de Jesus Cristo. E ele disse que foi uma oportunidade linda de evangelizar dentro de um condomínio fechado. E às vezes acontece isso com a gente, não é? Fazemos bodas de aniversário, de casamento e perdemos a oportunidade de evangelizar as pessoas. Hoje em dia, você fazer 10 anos de casado, 5 anos, 20 anos que seja, é uma oportunidade de expressar a gratidão pública e mostrar para as famílias que Deus é bom e cuida do nosso lar. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade, às vezes, agora numa época como essa, de dar a alguém um panetone ou um bombom, alguma coisa que seja, com um cartãozinho e falar do verdadeiro sentido de Natal. As pessoas às vezes estão mais sensíveis, estão alguns mais deprimidos porque perdeu um parente e tal, mas são oportunidades que nós temos de, através da gratidão, evangelizar as pessoas. Que Deus nos desperte para isso, irmãos. Que Deus nos ajude enquanto a isso, a ter um coração de fato agradecido e que não se envergonha, mas que expressa publicamente a sua gratidão a Deus. Um coração agradecido também, ele não se limita a ficar só com a bênção de Deus, mas antes ele se volta para o Deus da bênção. Foi isso que esse homem fez. Aqueles 9 receberam somente a bênção da cura e foram embora. Mas este que voltou para o abençoador, ele não recebeu apenas a cura, mas como diz o poema, a essa altura, ele recebeu também a salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Por um ato de ter um coração aberto e disposto para agradecer. Irmãos, Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, na versão Almeida Corrigida. Na Ara fala sobre desgosto. A bênção de Deus, ela é abundante, ela enriquece, ela alegra, ela acrescenta. Será que existe algo melhor do que a bênção de Deus? Sim. Melhor do que a bênção de Deus, irmãos, é o Deus da bênção. Tem muita gente por aí que vai e pede oração, faz campanha para receber um trabalho, porque está buscando só uma bênção de Deus. Mas aquele que ouve o Evangelho, que crê na palavra do Senhor e que regenerado e despertado, ressuscitado pelo Espírito Santo, abraça pela fé o Salvador. Esse não tem apenas uma bênção, mas ele tem um abençoador. Que nós possamos, meus irmãos, não nos contentar com bênçãos, mas antes estar aos pés do abençoador, que é Jesus. Porque estando com Ele, mesmo quando passarmos por dificuldades e lutas, mesmo quando atravessarmos o vale da sombra da morte, contudo, o Senhor continuará sendo o nosso pastor. Então, concluindo, Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, todas as bênçãos celestiais, espirituais, materiais, em todas as áreas, elas vão nos acompanhar quando nós estivermos aos pés do Salvador. E repito, e mesmo que Ele, na sua economia e na sua sabedoria, nos permita passar por alguma privação, é melhor ter o abençoador do nosso lado, porque nós teremos sempre a presença de Cristo conosco. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, um coração agradecido. Que o Senhor nos dê, meus irmãos e minhas irmãs, um coração agradecido, de maneira que possamos fazer a diferença e destacar para a glória do nome dEle neste mundo e brilhar de fato, ser luz que brilha e ser sal que salga para a glória do nome dEle. Que nós possamos reconhecer de fato a obra que Ele tem feito em nossas vidas
individualmente, como família, e voltar e estar ali aos pés do Salvador. Que Ele nos dê um coração grato e que possamos expressar de maneira pública, de maneira criativa, mas aproveitar a oportunidade para dar gratidão ao nome de Deus, de maneira que as pessoas conheçam o nosso bondoso Deus. Que nós não venhamos a nos limitar com bênçãos temporárias, efêmeras, passageiras, que nós não nos contentemos com nada mais, com nada menos do que estar aos pés do abençoador. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe em Cristo e que o Espírito Santo possa falar melhor e de maneira mais profunda em cada coração nesta noite. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nós te adoramos por quem tu és e te rendemos graças por tudo que tu fazes, Senhor. Por tudo que tu tens feito ao longo deste ano, que já arruma para o fim, aqui na nossa primeira igreja, aqui na nossa cidade, em nossas vidas, em nossas famílias. Graças a Deus. Graças te damos por tudo, ó Pai. E nessa noite, como cantamos aqui no início, nós engrandecemos e agradecemos ao Senhor pelas bênçãos infinitas. Mas, sobretudo, Senhor, te damos graças, porque tu estás conosco. E tu mesmo tem nos feito permanecer na tua presença e nos teus pés. E nós não queremos sair deste lugar tão precioso que é aos pés do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar o tempo que o Senhor permitir que estejamos aqui, ainda fazendo parte desta igreja militante, o tempo que o Senhor tiver contado de dias para cada um de nós, que possamos ter um coração agradecido, Senhor. Como diz a tua palavra, haja em vós, habite em vós ricamente e abundantemente a palavra de Cristo e sede agradecidos. Dai-nos um coração grato, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelo pastor Eloy, Senhor, que ao longo de todos esses anos tem estado à frente deste rebanho, passando dificuldades, passando tantas situações que às vezes a igreja não percebe, mas o Senhor tem sustentado o teu filho, Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, por este conselho, ó Deus, que se reúne, que se humilha aos seus pés, que ora ao Senhor e que busca a sua direção. Nós te damos graças, Senhor, por cada sociedade interna, por cada ministério desta igreja, que avança, que caminha, que, Senhor, venceu esse tempo difícil de pandemia. As portas não se fecharam, pelo contrário, Senhor, continuamos firmes, investindo e trabalhando na sua obra missionária, aqui e acolá. Graças, Senhor, por esta igreja missionária, por este conselho missionário. Graças por cada vida daqueles que estão aqui hoje, daqueles que nos acompanham, daqueles que fazem parte deste rebanho, Senhor. E graças ainda por aqueles que o Senhor há de enviar para caminhar conosco. Muito obrigado, Deus. Nós oramos ao Senhor com gratidão em nossos corações e confiando na mediação única e eficaz de Jesus Cristo, nosso Senhor.